gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, como eu falei, eu vou falar um pouco mais sobre o vídeo anterior, sobre a paralisia do sono. E no vídeo anterior, eu apenas falei da paralisia do sono segundo a ciência clássica. Mas a paralisia do sono primeiramente, eu gostaria, de explicar, de resumir um pouco o que seria a paralisia do sono para quem ainda não sabe, para quem ainda não viu o vídeo que eu fiz anterior a esse. A paralisia do sono, segundo a ciência clássica, é um problema de comunicação entre o cérebro e o corpo. Ou seja, quando a pessoa está está acordando, e ela tenta se mexer, mas não consegue, é praticamente isso, resumindo, a pessoa fica totalmente paralisada, ela está acordada, mas ela não consegue se movimentar. O cérebro está acordado, mas o corpo ainda está dormindo. Então, o cérebro demora alguns segundos para devolver os movimentos ao corpo. Então, isso a gente chama de paralisia do sono. E tem muitas pessoas, que sofrem, que passam por isso. Algumas já passaram, hoje não passam mais. Outras pessoas continuam sofrendo disso. Algumas pessoas relatam que desde criança sofrem de paralisia do sono. Então, existe a paralisia do sono, transtorno, a doença, e existe a paralisia do sono, que ela é causada desde transtornos a maus hábitos de vida, inclusive pessoas que não dormem bem, que dormem pouco, que não dormem o necessário para que o seu corpo venha a se sentir bem, possa estar bem. E algumas pessoas, elas sofrem de paralisia do sono devido a um transtorno de depressão, a uma ansiedade, né? E existem pessoas que realmente, como eu falei, realmente ela tem a doença, né? Que é o transtorno da paralisia do sono. E existem pessoas que elas estão muito estressadas, estão com muitos problemas e elas não conseguem... devido a esse estresse excessivo, ela acaba não conseguindo dormir bem, não conseguindo descansar e acaba tendo esses episódios de paralisia do sono. Mas hoje nesse vídeo eu quis resumir um pouco para quem não sabe, mas eu vim falar de um outro lado da paralisia do sono que muitas pessoas não falam. E muitas pessoas, aliás, não muitas, mas algumas pessoas não falam e outras porque não acreditam. Mas eu respeito você que não acredita, que tem um lado espiritual na paralisia do sono. Mas para quem tem a doença, o transtorno, segundo a ciência clássica, paralisia do sono não tem cura, mas tem tratamento. E pessoas que não têm a paralisia do sono, a doença, mas sofrem de paralisia do sono devido a essas causas que eu falei aqui agora, a ansiedade, o estresse, a depressão e assim entre outros. E se essa pessoa que sofre de paralisia do sono, que sofria e agora não sofre mais, né? E essa pessoa, ela ficou totalmente curada. Ela tinha a paralisia do sono, mas chegou um certo tempo da sua vida que ela se curou da paralisia do sono. Então, ela não tinha a doença, paralisia do sono, ou era uma causa espiritual. Porque já que não tem cura para a paralisia do sono, e se essa pessoa não tem ansiedade ou depressão, ela não vive uma vida totalmente assim que faz com que ela fique muito estressada, se essa pessoa tem hábitos de vida saudáveis, se essa pessoa não tem o transtorno, da paralisia do sono,
e ela já sofreu muito disso durante um tempo da sua vida e hoje ela não sofre mais, é porque existe sim as causas espirituais da paralisia do sono. Eu mesma já fui vítima da paralisia do sono, tanto de causas de doença, não de doença, mas devido a um transtorno, né, que eu passei, que não é o da paralisia do sono, mas que veio a causar a paralisia do sono em mim por um tempo, porém hoje eu não tenho mais, né? Então, a paralisia do sono, ela existe o lado espiritual. Existem espíritos malignos que muitos chamam de espíritos obsessores, alguns chamam incubos e sucubos, que são espíritos malignos que visitam pessoas durante a noite, espíritos que sugam, né, a pessoa, que sugam as suas forças. E existem pessoas que falam que sugam a energia, porque devido a pessoa ter ido dormir bem, a pessoa não estava cansada, não estava doente, e ela acabou acordando muito fraca, cansada, se sentindo mal, com mal-estar, né? Sendo que antes da pessoa dormir, ela estava bem, ela não estava cansada. Principalmente uma pessoa que está em um fim de semana, está de folga, está de férias, ela não está doente, ela está bem, e ela acordar assim, provavelmente ela foi vítima de um espírito obsessor, mesmo que ela não tenha passado pela paralisia do sono. Então, existe um lado espiritual da paralisia do sono, só que nem sempre é espiritual, mas nem sempre é neurológico, né? Nem sempre é só algo cerebral, né? Existem as alucinações? Existem sim. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as alucinações, né? As alucinações, elas realmente existem, né? Eu falo, né, com muita propriedade, porque eu já passei pelas duas coisas. Eu ainda passo às vezes por alucinações, imagens estranhas, imagens que não têm sentido algum e que eu consigo entender quando é uma alucinação, porque eu já passo por isso há muito tempo, só que hoje não é mais frequente como antes. Mas eu também, muitas experiências eu já tive, espirituais, com coisas ruins, presenças ruins, tanto em paralisias do sono, como também acordada, completamente acordada, com a minha visão assim aberta mesmo. Eu já tive, sim, tanto deitada como não. E assim existem muitas outras pessoas que tiveram e hoje elas não têm mais. Por que essas pessoas hoje em dia não têm mais? Se segundo a ciência não existe cura para o transtorno da paralisia do sono. Porque essas pessoas, elas passavam, se elas não passaram por momentos muito estressantes, muita ansiedade, muita depressão e assim entre outras causas, tinham hábitos de vida saudáveis, e elas ficaram curadas da paralisia do sono, é porque a causa dessas pessoas eram espirituais e não causas neurológicas, cerebrais, não. É porque eram causas espirituais e hoje essas pessoas estão completamente livres, completamente libertas da paralisia do sono. Então, nós não devemos demonizar tudo, mas também não devemos dizer que não é espiritual. Existem os casos que sim e existem os casos que não, né? Então, existem os dois lados. Nós temos que tentar compreender e estudar, né, sobre um pouco de cada coisa. Nós devemos estudar a ciência, né, o lado da ciência, ter o conhecimento, ter sabedoria, e também o lado espiritual. Nós devemos ter discernimento de espírito, ter intimidade com Deus, para você crer nele. Se você não crê, fica um pouco mais complicado,
mas a gente respeita, né, a sua fé, no que você acredita ou no que você não acredita, mas que existe, né, essa realidade, existem esses dois lados, nem sempre é só o lado de doenças, nem sempre é físico, né, nem sempre é espiritual, mas existe os dois. E existem causas que a pessoa pode ter os dois, pode ter tanto a doença, o transtorno, como também o espiritual, porque existem doenças que espíritos malignos eles se aproveitam daquelas doenças para que aquela pessoa que passa pelo aquele transtorno seja cada vez mais oprimida e fique cada vez mais sobrecarregada, mais fraca e sem chances de defesa, né? Então eu queria explicar um pouco, né, dos dois lados, né, sobre o espiritual e o não espiritual. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu irei falar um pouco sobre esses espíritos, que se caso você ainda não ouviu falar, né, desses espíritos obsessores, desses espíritos que sugam as forças, a energia, seja lá como você fala, mas isso é uma realidade, esses espíritos realmente existem e muitas pessoas são vítimas dele. Algumas já foram libertadas, outras não, algumas estão em processo, mas isso é algo real e existem estudos que podem sim comprovar e que comprovam a existência, né, desses ataques espirituais durante o sono, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu quis passar para vocês. Mas no próximo vídeo eu irei falar de experiências minhas que eu passei, tanto espiritual como não espiritual, e que muitas vezes são muito parecidas, e é que a gente tem que ter o conhecimento, né, espiritual e o conhecimento científico, para que nós não venhamos misturar, não venhamos confundir as coisas, e sempre ter o discernimento espiritual que vem de Deus, para que nós possamos ser ajudados e poder ajudar outras pessoas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.